Sem enrolação, vamos direto ao ponto. O câmbio automático é um dos componentes mais caros e complexos do seu veículo, com custo de substituição que pode facilmente ultrapassar R$ 15.000 em modelos populares, chegando a valores astronômicos em veículos de luxo. O mais alarmante, aproximadamente 68% das falhas em transmissões automáticas são causadas por maus hábitos do próprio motorista, erros que poderiam ser facilmente evitados com o conhecimento correto. Nos próximos minutos, vou revelar os 9 erros fatais que motoristas cometem diariamente com seus câmbios automáticos, destruindo lentamente este componente vital. Alguns destes hábitos são tão comuns que você provavelmente já cometeu pelo menos 3 deles hoje. E fique até o final, porque vou compartilhar uma técnica simples de manutenção preventiva que pode literalmente dobrar a vida útil da sua transmissão. Um método que concessionárias raramente mencionam porque preferem que você volte para reparos caros depois de alguns anos. Erro número 1. Mover a alavanca para drive ou ré com o carro em movimento. O primeiro e possivelmente mais destrutivo erro que motoristas cometem é mover a alavanca seletora de drive para ré ou vice-versa enquanto o veículo ainda está em movimento. Este hábito parece inofensivo. Afinal, muitos veículos modernos têm proteções eletrônicas contra isto, mas a realidade é muito mais preocupante. Mesmo que o câmbio não engate a marcha contrária imediatamente, o simples ato de selecionar a posição oposta enquanto o veículo ainda se move cria um estresse tremendo nos componentes internos. Pacotes de embreagens e freios sofrem pressão excessiva ao tentar interromper o movimento. Rolamentos e engrenagens planetárias são submetidos a forças para as quais não foram projetados. O conversor de torque pode sofrer cavitação, formação de bolhas no fluido devido à turbulência extrema em transmissões mais antigas. Sem as proteções eletrônicas dos modelos atuais, este erro pode resultar em danos catastróficos imediatos. Em câmbios modernos, o desgaste é cumulativo. Cada ocorrência reduz marginalmente a vida útil dos componentes internos. A regra de ouro para evitar este problema: sempre pare completamente o veículo antes de mudar entre drive e ré, sem exceções. Se você está gostando destas informações técnicas baseadas em dados reais, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Erro número 2. Deixar o carro em neutro nos semáforos. Um hábito surpreendentemente comum é colocar o câmbio automático em neutro durante paradas em semáforos, na crença equivocada de que isso economiza combustível ou descansa a transmissão. Esta prática não apenas é desnecessária em veículos modernos, mas também potencialmente prejudicial. Eis o que realmente acontece quando você muda constantemente de drive para neutro e de volta em paradas. 1. Cada transição entre posições ativa as embreagens e freios internos da transmissão, causando desgaste desnecessário. 2. A pressão hidráulica flutua dentro do sistema, podendo causar microvazamentos ao longo do tempo. 3. Em temperaturas muito baixas, este hábito pode impedir que o fluido atinja a temperatura ideal de operação. 4. Veículos modernos já reduzem o consumo automaticamente durante paradas, tornando este hábito completamente inútil. Especialistas da ZF Transmissões, um dos maiores fabricantes mundiais de câmbios automáticos, confirmam que a economia potencial de combustível, menos de 0,1%, não justifica o desgaste adicional causado à transmissão. A prática correta: mantenha o veículo em drive com o pé no freio durante paradas em semáforos. Em paradas muito prolongadas, acima de 3-5 minutos, considere usar o freio de estacionamento e então selecionar Park. Erro número 3. Avançar em neutro em descidas para economizar combustível.
Outro erro potencialmente catastrófico é a prática de colocar o câmbio em neutro durante descidas para supostamente economizar combustível. Esta é possivelmente uma das práticas mais perigosas, não apenas para a transmissão, mas para a segurança do veículo como um todo. Quando você desce uma ladeira em neutro, ocorrem vários problemas simultaneamente. 1. Perda do freio motor, aumentando drasticamente o risco de superaquecimento dos freios. 2. Resposta atrasada em caso de necessidade de aceleração de emergência. 3. O conversor de torque é privado de refrigeração adequada, já que a bomba de óleo opera em rotação reduzida. 4. Surpreendentemente, em veículos com injeção eletrônica moderna, o consumo pode até aumentar em neutro em descidas, já que o sistema corta a injeção de combustível quando o carro está engrenado em desaceleração. Engenheiros da Eisenwerner, fabricante de transmissões para Toyota, Lexus e muitas outras marcas, explicam que veículos modernos são projetados para operar com máxima eficiência e segurança quando utilizados conforme as recomendações do fabricante. A prática correta: sempre mantenha o câmbio em drive em descidas. Se necessário, selecione manualmente uma marcha mais baixa para aumentar o freio motor em declives mais acentuados. Se você chegou até aqui, é porque realmente se preocupa com seu veículo. Comenta aí, câmbio protegido, para eu saber quem são os verdadeiros entusiastas que valorizam informação técnica de qualidade. Erro número 4. Segurar o veículo em subidas, apenas com o acelerador. Um hábito extremamente danoso para transmissões automáticas é segurar o veículo em uma subida usando apenas o acelerador em drive, sem o auxílio do freio. Esta prática, conhecida como ponto de equilíbrio, gera calor excessivo nas embreagens internas do câmbio. Quando você mantém o veículo parado em uma inclinação apenas com aceleração suave, 1. As embreagens internas patinam constantemente, gerando calor extremo. 2. O fluido de transmissão superaquece rapidamente, acelerando sua degradação. 3. Os materiais de fricção das embreagens desgastam prematuramente. 4. Depósitos de material queimado contaminam todo o sistema hidráulico. Testes realizados pela Allison Transmission demonstraram que apenas 5 minutos mantendo o ponto de equilíbrio em uma subida pode elevar a temperatura do fluido em mais de 30 graus Celsius, entrando na faixa crítica onde a degradação é acelerada. Mecânicos especializados em transmissões automáticas conseguem identificar este abuso pelo odor característico do fluido e pela presença de partículas metálicas no reservatório. Sinais claros de que a transmissão está sendo destruída lentamente. A prática correta: sempre use o freio para segurar o veículo em subidas. Para partidas em aclives, utilize a técnica correta: pé no freio, aceleração moderada e liberação gradual do freio à medida que o veículo começa a se mover para frente. Erro número 5. Arranques bruscos com o câmbio automático. Os famosos cavalos de pau, ou arranques bruscos, são particularmente devastadores para transmissões automáticas. Diferentemente dos câmbios manuais, onde a embreagem pode ser controlada pelo motorista, os automáticos dependem de sistemas hidráulicos e embreagens internas para transferir potência. Durante um arranque agressivo, 1. A pressão hidráulica interna dispara para níveis extremos. 2. O fluido superaquece instantaneamente nas superfícies de fricção. 3. O conversor de torque é submetido a estresse extremo. 4. Solenoides e válvulas de controle sofrem picos de pressão que podem causar vazamentos internos. Testes de durabilidade realizados por fabricantes mostram que apenas 50 arranques agressivos podem reduzir a vida útil de uma transmissão automática em até 30%. Em câmbios de controle eletrônico moderno, estes abusos ficam registrados na memória da unidade de controle. Técnicos de concessionárias podem acessar estes dados durante manutenções, o que potencialmente poderia afetar até mesmo a cobertura de garantia.
A prática correta. Sempre acelere suave e progressivamente. Mesmo em situações onde rápida aceleração é necessária, uma aplicação firme mas gradual do acelerador proporciona melhor desempenho e preserva a integridade da transmissão. Erro. Número 6. Negligenciar as trocas de fluido da transmissão. Um dos erros mais comuns e destrutivos não é propriamente um hábito de condução, mas uma omissão crítica. Negligenciar a troca periódica do fluido da transmissão automática. Muitas montadoras modernas promovem seus fluidos como lifetime, para toda a vida útil, ou recomendam intervalos extremamente longos entre trocas. A realidade técnica contradiz estas recomendações convenientes para o marketing. 1. O fluido de transmissão não apenas lubrifica, mas também resfria e transmite pressão hidráulica. 2. Ao longo do tempo, aditivos críticos se degradam, reduzindo a proteção. 3. Partículas metálicas microscópicas em suspensão atuam como abrasivos, acelerando o desgaste. 4. Subprodutos da oxidação do fluido podem afetar o funcionamento de sensores eletrônicos. Uma análise da ATRA, Automatic Transmission Rebuilders Association, indica que mais de 90% das falhas catastróficas em transmissões automáticas estão associadas a fluido degradado ou contaminado. A regra de ouro para preservar sua transmissão, para uso predominantemente urbano, troca a cada 40.000, 60.000 quilômetros. Para uso severo, trânsito intenso, clima quente, reboque. A cada 30.000 quilômetros. Sempre inspecione a qualidade do fluido na vareta, cor escura, cheiro queimado ou partículas visíveis são sinais de que a troca está atrasada. Erro número 7. Reboque incorreto de veículos com câmbio automático. Outro erro potencialmente catastrófico é o reboque incorreto de veículos equipados com transmissão automática. Quando um veículo é rebocado com as rodas motrizes em contato com o solo, a transmissão é forçada a girar sem lubrificação adequada. Isto ocorre porque 1. Com o motor desligado, a bomba de óleo da transmissão não funciona. 2. Sem pressão hidráulica, componentes críticos giram sem película de óleo protetora. 3. O conversor de torque não circula fluido, deixando seus componentes internos desprotegidos. 4. Em muitos sistemas modernos, o acúmulo de calor sem refrigeração ativa pode danificar componentes eletrônicos. Especialistas da Borg-Warner, fabricante de componentes de transmissão, alertam que apenas 5 km de reboque incorreto podem causar danos irreversíveis à transmissão automática. A prática correta para reboque depende do tipo de tração do veículo. Veículos com tração dianteira. Reboque com rodas dianteiras elevadas ou em plataforma completa. Veículos com tração traseira. Reboque com rodas traseiras elevadas ou em plataforma completa. Veículos com tração nas 4 rodas, apenas em plataforma com todas as rodas elevadas. Antes de qualquer reboque, sempre consulte o manual do proprietário para instruções específicas do seu modelo. Erro número 8. Ignorar sintomas iniciais de problemas. Um erro potencialmente muito caro é ignorar os sinais iniciais de problemas na transmissão automática. Diferentemente de falhas catastróficas, a maioria dos problemas começa com sintomas sutis, que, se tratados precocemente, podem ser resolvidos por uma fração do custo de uma reconstrução completa. Sinais de alerta que nunca devem ser ignorados. 1. Trepidações leves durante trocas de marcha. 2. Pequenos trancos ou hesitações ao engatar, drive ou ré 3. Trocas de marcha que ocorrem em rotações diferentes do normal. 4. Ruídos incomuns, especialmente zumbidos ou assobios. 5. Vazamentos de fluido, mesmo que pequenos. 6. Luz de verificação do motor acesa. Muitos problemas de transmissão ativam esta luz. Um estudo da ATSG, Automatic Transmission Service Group, revelou que aproximadamente 65% dos reparos completos de transmissão
poderiam ter sido evitados se os primeiros sinais tivessem sido atendidos adequadamente. O mais impressionante: muitos problemas iniciais podem ser resolvidos simplesmente com troca de fluido, ajuste eletrônico ou substituição de um componente específico, por custo médio de R$ 500.500. Ignorar estes sintomas frequentemente leva a reparos completos na faixa de R$ 8.000–15.000. A prática correta: ao primeiro sinal de funcionamento anormal, procure diagnóstico especializado. Não aceite a resposta genérica "isso é normal", sem explicação técnica detalhada. Erro número 9. Partir com o veículo frio sem aquecimento adequado. O último erro, mas certamente não menos importante, é partir imediatamente em velocidade com o veículo completamente frio, especialmente em dias de temperatura baixa. O fluido de transmissão automática é significativamente mais espesso em temperaturas baixas, o que tem várias implicações. 1. Circulação inadequada pelos radiadores e canais internos. 2. Pressão hidráulica inconsistente nos primeiros minutos. 3. Maior atrito entre componentes até que a lubrificação ideal seja estabelecida. 4. Embreagens e bandas funcionam com menos eficiência até atingirem temperatura operacional. Testes realizados pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Petrobras, demonstraram que a temperatura do fluido de transmissão leva aproximadamente 5–7 minutos para atingir a faixa ideal de operação em dias frios, mesmo com o motor já aquecido. A prática correta: após dar partida em dias frios, deixe o veículo em marcha lenta por 30–60 segundos. Então, comece a dirigir suavemente por alguns minutos antes de exigir aceleração intensa ou velocidades mais altas. Este simples hábito pode prolongar significativamente a vida útil da sua transmissão. A técnica de manutenção, que pode dobrar a vida do seu câmbio. Como prometido no início, aqui está uma técnica de manutenção preventiva que pode literalmente dobrar a vida útil da sua transmissão automática. O procedimento de lavagem da transmissão e troca completa do fluido. Diferentemente da simples troca convencional, que substitui apenas parte do fluido, este procedimento remove praticamente 100% do fluido antigo e contaminantes, revitalizando completamente a transmissão. Aqui está o método profissional. 1. Com o motor aquecido, drene o fluido pela tampa de dreno, se disponível. 2. Remova e limpe ou substitua o filtro interno da transmissão. 3. Reinstale o filtro com junta nova e reaperte a tampa de dreno. 4. Adicione aproximadamente 50% da capacidade total com fluido novo. 5. Inicie o motor e mova a alavanca seletora por todas as posições, permanecendo 10 segundos em cada 6. Com o motor em marcha lenta, desconecte a linha de retorno do radiador da transmissão e direcione para um recipiente 7. Ligue o motor e permita que o fluido velho seja expelido enquanto adiciona fluido novo simultaneamente. 8. Continue este processo até que o fluido saindo esteja com a mesma cor do novo, tipicamente 3–4 vezes a capacidade total. 9. Reconecte a linha, complete o nível e verifique o funcionamento. Este procedimento remove praticamente todos os contaminantes e resíduos que uma troca convencional deixaria para trás. O custo-benefício é impressionante, enquanto uma reconstrução da transmissão custa entre R$ 8.000 e R$ 15.000. Este serviço especializado custa entre R$ 800.000 e R$ 500, dependendo da quantidade de fluido necessária e do modelo. Segundo estatísticas da ATRA, transmissões que recebem este tratamento preventivo a cada 60.000 quilômetros frequentemente ultrapassam 300.000 quilômetros sem problemas significativos, comparado à média de 150.000, 180.000 quilômetros em transmissões que recebem apenas manutenção básica. Conclusão: prevenção e hábitos corretos. Depois de examinar estes 9 erros fatais e a técnica preventiva que pode salvar sua transmissão, a conclusão é clara.
A maioria dos problemas de câmbio automático é evitável com conhecimento e hábitos adequados. Recapitulando os pontos cruciais. 1. Nunca mude entre drive e ré com o veículo em movimento. 2. Mantenha o veículo em drive durante paradas em semáforos. 3. Evite descer em neutro. Use o freio motor. 4. Não segure o carro em subidas apenas com o acelerador. 5. Evite arranques bruscos e acelerações agressivas. 6. Mantenha um regime adequado de trocas de fluido. 7. Conheça o procedimento correto de reboque para seu veículo. 8. Atenda prontamente aos primeiros sinais de problemas. 9. Permita aquecimento adequado antes de exigir desempenho máximo. Adicione a isso a manutenção preventiva com troca completa do fluido periodicamente, e você terá uma receita para a longevidade excepcional da sua transmissão automática. O mais impressionante? Estudos de longo prazo da Universidade de São Paulo, em parceria com fabricantes, indicam que veículos cujos proprietários seguem estas práticas têm aproximadamente 78% menos problemas de transmissão ao longo da vida útil, comparados a veículos similares conduzidos sem estes cuidados. Obrigado por assistir até o final. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo técnico que economiza seu dinheiro e prolonga a vida do seu veículo. No próximo vídeo, vou revelar os 5 sinais que indicam que sua transmissão automática vai falhar nos próximos 30 dias. O terceiro sinal é tão sutil que 90% dos motoristas ignoram completamente, mas pode economizar milhares de reais se detectado a tempo. Você não vai querer perder.